Amém, Fernando. Obrigado. Deus abençoe seu ministério, missões. Sempre eu digo que na obra missionária existe o seguinte lema: ore, contribua ou vá. Quem Deus chama para ir, vai, né? Alguns Deus chama para orar por missões e outros para sustentar financeiramente missões. Então, mas para orar por missões tem que ter informações, né? Ele está nos dando aí todas essas informações, que é um grande desafio, que é a obra de Deus feita no mundo todo, né? Então, irmãos, hoje, quero dizer aos irmãos que eu estou lendo nestes dias uma obra que é um clássico da literatura mundial, que é a Cidade de Deus de Santo Agostinho. Já faz tempo que eu estou com essa obra lá na minha frente, mas eu só começava e parava. Agora eu estou tentando ir a fundo, né? E aí me inspirou o seguinte: Santo Agostinho é dito lá na obra que o Império Romano, a queda do Império Romano, aconteceu no ano 410 da era cristã. E aí os bárbaros que invadiram o Império Romano e derrubaram o Império Romano foram os visigodos, sob o comando de Alarico. E aí, naquela circunstância da invasão dos bárbaros sobre Roma, a cidade de Roma, os bárbaros fizeram muita violência e, como geralmente acontece nas guerras, eles violentaram muitas mulheres cristãs. Estupro, né? Para usar uma linguagem muito conhecida nossa. E aí, algumas mulheres cristãs, elas preferiram cometer suicídio para não serem violadas pelos bárbaros. E a igreja da época, então, passou a considerar essas mulheres como virtuosas, né? Olha, que mulheres virtuosas preferiram se matar para não serem violadas sexualmente no seu corpo pelos bárbaros visigodos. Só que Agostinho começou a escrever dizendo o seguinte: ele disse, olha, a igreja está enganada, essas mulheres não são virtuosas, elas cometeram um grave pecado, porque se elas tivessem sido violadas pelos bárbaros, o pecado não seria delas, seria deles. Agora, algumas mulheres talvez tiveram medo, ele diz lá, de sentir prazer no ato, e com isso está sendo conivente diante de Deus com aquela agressão. Então, algumas preferiram se matar do que correr esse risco. Aí Agostinho diz: essas mulheres que se mataram, elas são criminosas, cometeram um grave pecado, porque elas mataram a si mesmas, né? E aí elas violaram o 6º mandamento do decálogo, que é não matarás. E aí eu pensando nisso, eu sei que é um assunto que volta e meia a gente ouve falar hoje. Alguns dizem assim: um suicida pode ser salvo? Alguns dizem sim, outros dizem não, né? Mas ouvindo, o Agostinho é muito inteligente, ele tem uma inteligência espetacular, né? E aí ele vai mostrando lá nos detalhes, né, como é que essas coisas acontecem. E aí eu fiquei fazendo a seguinte coisa: o Império Romano caiu em 410. Nós estamos na iminência de ver o outro Império Romano cair, que é o Império Americano. O tempo é muito semelhante, e muitas coisas que aconteceram lá podem acontecer aqui. E aí eu digo: o que será que a Bíblia diz sobre a questão do suicídio? Será que hoje, né, na igreja, por exemplo, algumas pessoas que vão se encontrar numa situação difícil, elas vão cair na tentação de cometer suicídio? E aí eu tô aqui com 3 mensagens sobre suicídio. Não sei se eu vou seguir essa sequência, né, porque eu tenho dificuldade de fazer mensagem séria. Geralmente eu faço uma e depois eu não toco mais no assunto, mas eu vou tentar de repente fazer isso aqui. E hoje eu quero abordar o tema de um suicídio no Antigo Testamento, que é o suicídio de Aitofel.
Então os irmãos abram a sua Bíblia lá, no segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 17, verso 23. Olha só. Segundo livro de Samuel, não é segunda Samuel, porque aí teria que ser as epístolas ou as cartas do Novo Testamento, né? Mas é segundo livro. Doutor Aníbal Pereira Reis dizia, ele chamava assim, a perícope isaiana, mas era do profeta Isaías, né? Vamos dizer logo o segundo livro do profeta Isaías, que é um livro. 17, 23, diz assim: vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então, Antigo Testamento, o suicídio de Aitofel. O significado do nome de Aitofel é irmão insensato. Eu vejo que já tem um paradoxo aqui nesse nome, que é Aitofel significa irmão insensato. Mas eu percebo que esse Aitofel, ele tinha o dom da sabedoria. Eu imagino que a sabedoria dele era semelhante à sabedoria de Salomão. É um dom, né? Para cada pessoa dá dom diferente. Então, esse Aitofel era tão sábio na sua geração que ele se tornou conselheiro do rei Davi. Antigamente os reis tinham conselheiros, hoje também, né? Só que hoje não aparece muito. Então a gente pergunta sobre o suicídio. Por que que a Escritura, a palavra de Deus, deixou registrado o suicídio desse homem chamado Aitofel? Por que que esse homem cometeu suicídio? E o suicídio dele foi por enforcamento, ele se enforcou. E aí vamos analisar um pouco isso aí para ver se nós temos a resposta para o dia de hoje. Tipo assim, um suicida pode ser salvo? Ou será que o suicida se perde, vai para o inferno? A gente tem que saber, porque pode ter um crente que está numa situação tão desesperadora que ele pode correr o risco, eu vou me matar. Não é possível que Deus vai me levar para o inferno por causa disso, né? Então a gente tem que ir baseado na Escritura. Vamos lá. Em segundo livro de Samuel, ainda, capítulo 16, verso 23. Agora é o capítulo 16, né? Vamos ler o verso 23. Diz aí: e era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. O contexto dessa história que envolve Aitofel é a rebelião de Absalão, né? Absalão, filho do rei Davi, se rebelou contra ele, e Davi teve que fugir de Jerusalém para não ser morto pelo próprio filho, né? Que durante muitos anos ele foi seduzindo o povo de Israel, né? Que a Bíblia diz assim, roubava o coração dos filhos de Israel, e até o ponto de Absalão ir angariando para o lado dele algumas pessoas da liderança. O Aitofel era um desses, né? O Aitofel, agora imagine, irmãos, Aitofel, conselheiro de Davi, do rei Davi, mas ele aderiu à rebelião de Absalão contra Davi. Então, por que será que ele fez isso, né? Vamos ver aí. Em primeiro livro de Samuel, aqui eu vou mostrar que quando o Absalão chegou em Jerusalém, que Davi fugiu com seus homens, o Absalão pediu o conselho a Aitofel. Vamos ver o conselho que Aitofel deu para Absalão. Segundo livro de Samuel 16, 21. Ele diz aí: e disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. Assim todo Israel ouvirá
que te fizeste aborrecível para com o teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Então esse foi o conselho que Aitofel deu para Absalão, né? E aí eu pergunto a vocês, será que esse conselho que Aitofel deu para Absalão foi um conselho bom? Será que Deus se agradou desse conselho? Ou será que o conselho que Aitofel deu para Absalão foi pecado? Foi um conselho pecaminoso? Porque se Absalão conhecesse a lei de Deus, ele não teria feito isso, não teria seguido esse conselho. Se o Aitofel conhecesse a lei de Deus, também não teria aconselhado dessa maneira, né? Porque vamos ver lá, em Levítico, vamos ver lá, Levítico 18, verso 8. Levítico, a lei de Moisés, né? O que a lei de Moisés dizia? No capítulo 18 de Levítico, tem uma série de proibições sobre pecados sexuais, né? Eu vou ler só o verso 8, Levítico 18, 8, diz assim: não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Descobrir a nudez é um eufemismo para fazer sexo, né? Então a lei de Moisés está dizendo: não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. Isso era a lei de Moisés, que na verdade é a lei de Deus, que os judeus receberam e que eles tinham que obedecer. Mas o Aitofel, apesar da sua sabedoria, cometeu a insensatez de dar um conselho para Absalão, contrariando a lei de Deus, que ele deveria conhecer, já que ele era tão sábio, né? Só que é o seguinte, ao analisar a palavra de Deus, nós vamos conhecendo a Deus, né? Quanto mais nós lemos, quanto mais nós examinamos a Escritura, mais nós vamos conhecendo Deus, quem Deus é, como Deus age, porque nós nos relacionamos com Deus e nós precisamos saber como é que Ele é, como é que Ele age, para a nossa própria segurança, né? Então, eu quero também ler no segundo livro de Samuel, do capítulo 12, quando aquele famoso pecado de Davi com Batseba e mandou matar Urias, nós vamos ver o que Deus disse naquela ocasião, né? Vamos ver lá, segundo livro de Samuel 12, verso 11. Davi já tinha cometido o pecado com Batseba, já tinha mandado matar Urias, que era o marido dela. E agora, o profeta Natã, falando em nome de Deus, ele fala o seguinte para Davi, segundo Samuel 12, 11: assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então nós vemos aqui que o profeta Natã, falando da parte de Deus, por causa do pecado de Davi, ele disse que aquilo que Davi fez em segredo, Deus disse que faria com Davi, diante de todo Israel e diante do sol, para todo mundo ver. Então quando Aitofel deu aquele conselho para Absalão, e que Absalão insensatamente cumpriu, atendeu, obedeceu, ele tanto estava violando a lei de Moisés, porque não era para se deitar com a mulher do pai dele, as mulheres, quanto Deus estava cumprindo a sua palavra, que ele tinha prometido para Davi, como disciplina na vida de Davi. Então, a gente fica perguntando assim, como é que Deus é soberano, irmãos? Como é que Deus é soberano, né? Como é que Deus é poderoso para fazer as coisas que aos nossos olhos parecem contraditórias, mas não aos olhos dele. Então ele estava retribuindo para Davi aquilo que Davi havia feito em segredo, né? Então Deus prometeu para fazer isso para Davi. Agora,
A questão é que o segundo conselho que Aitofel deu para Absalão, vamos ver aqui, onde é que está aqui? 17:1, olha só. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e perseguirei Davi esta noite. Irei sobre ele, pois ele está cansado e frouxo de mãos. O espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei somente o rei. Então agora, o Aitofel dá um segundo conselho para Absalão. Diz: olha, Absalão, deixa eu escolher 12.000 homens, que eu vou agora mesmo atrás de Davi, enquanto ele ainda está desorganizado, e aí eu vou espantar todo o povo, e vou matar somente o rei, Davi, que era o pai de Absalão, né? Só que é o seguinte, para simplificar os irmãos aqui, quando Aitofel deu esse conselho para Absalão, chegou lá um amigo de Davi chamado Uzai, na verdade em hebraico é Huzai, né? Huzai o Arquita, que também era uma pessoa conselheira. E aí Absalão disse assim: vamos ouvir também o conselho de Uzai. Uzai, esse conselho que o Aitofel deu, você concorda ou você vai dar outro conselho? Aí Uzai diz assim, Uzai era amigo de Davi, disse assim: olha, o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Porque se você, Absalão, fizer isso que o Aitofel aconselhou, você vai acabar perdendo um bocado de homem na primeira batalha, e aí as mãos dele vão se afrouxar, e aí vão dizer que houve mortandade entre os homens que seguem Absalão. Então o conselho que o Aitofel deu agora não é bom. Eu vou aconselhar de maneira diferente. Vamos esperar até amanhã, e aí amanhã você chama todo Israel, aí nós vamos procurar Davi onde ele estiver, para a gente ir para cima dele, como o orvalho cai sobre a terra, e a gente acaba com eles. Aí todo mundo diz assim: olha, o conselho do Uzai dessa vez foi melhor do que o conselho do Aitofel. Só, irmãos, olha só, agora eu vou ler o verso, capítulo 17, verso 14. Olha só. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai o Arquita do que o conselho de Aitofel. Entre parênteses agora: porém, assim o Senhor ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Irmão, mais uma vez, conhecendo a Deus, olha como Deus é poderoso. Fala-se muito em livre-arbítrio humano, né? Deus, quando Ele quer, Ele interfere no livre-arbítrio humano, né? Deus interferiu aqui porque Ele é soberano. Se Ele quiser, Ele muda o livre-arbítrio humano. Então, está dizendo aqui que o conselho de Aitofel era bom, era o melhor conselho, foi o que o Aitofel deu. Só que quando Uzai o Arquita deu um conselho diferente, que era pior do que o de Aitofel, Deus fez com que todos crescem no conselho de Uzai, e não no melhor conselho, que era o de Absalão. Porque Deus queria trazer o mal sobre Absalão, castigar Absalão. Então nós vamos conhecendo aqui, irmãos, quem é Deus. Ele é poderoso, Ele pode interferir no livre-arbítrio humano. Por isso que eu digo sempre, de vez em quando eu digo assim: provérbio diz que o coração dos reis está na mão do Senhor, que o inclina para onde Ele quer. E se Deus pode interferir no livre-arbítrio, se Deus pode interferir no livre-arbítrio dos reis, Ele pode interferir no livre-arbítrio de qualquer ser humano, né? O que significa que essa pessoa que está com você, que está lhe causando problema, na hora que Deus quiser, Ele pode mudar o livre-arbítrio dela. Na hora que Ele quiser, Ele pode mudar o coração dela. Por isso que a Bíblia diz assim: reconheço em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Mas nós estamos tentando descobrir aqui, irmãos, por que Aitofel se matou. E será que ele foi salvo, já que ele se matou? E se tiver algum crente aqui pensando em se matar, cometer suicídio, é melhor tirar o cavalo da chuva, porque a conclusão que eu vou chegar no final é que de repente o pessoal que crê que um suicida não pode ser salvo, pode ser que tenha razão. Então vamos lá.
Mas, só que tem um fator que entra aqui também. Vamos ver aqui. Segundo livro de Samuel 15:31. Quando Davi vai fugindo de Jerusalém, falam para Davi assim: Davi, Aitofel, que é o teu conselheiro, ele está junto com Absalão nessa rebelião. Olha o que vamos ler aqui, 15:31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: irmãos, olha só, ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E foi uma oração que Davi fez, olha só. Ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Tem outra tradução diz assim: ó Senhor, torna em loucura o conselho de Aitofel. Davi fez uma oração, irmãos. E essa oração que Davi fez foi atendida. Então por isso que eu digo, tem oração flecha, alguns chamam de oração flecha, né? Você mentalmente, você dirige uma palavra para Deus, uma oração para Deus, né? E uma oração curta, uma oração rápida, porque a situação, ela não dá tempo você ir passar horas e horas em oração, né? Então, só essa simples oração que Davi fez: ó Senhor, apesar de que eu sei que o Senhor está me castigando pelo meu pecado, eu sei que é o Senhor que está fazendo isso, e eu vou fugindo de Jerusalém, Senhor, mas eu estou revoltado porque o Aitofel, que era meu homem de confiança, Aitofel, que era o meu conselheiro preferido, predileto, ele está junto com o meu filho Absalão, que se rebelou. Aí Davi disse: ó Senhor, torna em loucura o conselho de Aitofel. E Deus atendeu a oração de Davi. Então, quando você tiver numa situação difícil, de conflito, né? De dificuldade, de aflição, ore a Deus, nem que seja assim, só uma oração bem rápida, né? Porque Ele está ali para ouvir e pode atender a sua oração. Então, Davi fez essa oração. Agora, por que será mesmo que o Aitofel se matou? Vamos ler de novo lá 17:23. 17:23, segundo Samuel. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, levantou-se e foi para sua casa e para sua cidade, e deu ordem à sua casa, se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Aí eu pergunto: por que será que um homem, só porque não seguir o conselho dele, se matou? Será que foi só isso mesmo? Ou tem mais alguma coisa por trás? Tem mais alguma coisa por trás. Vamos retornar ao segundo livro de Samuel, capítulo 11. Davi, fala aqui do adultério de Davi, né? Capítulo 11, segundo livro de Samuel, verso 3. Davi tinha ficado no palácio, mandou Joabe com o exército para guerrear contra Rabá dos filhos de Amon, e Davi deu-se ao luxo de ficar no palácio descansando. Até então, em todas as batalhas, Davi estava à frente do povo, mas tão cansado de batalhar, tão cansado de lutar, Davi disse: eu tenho o direito de descansar um pouco no palácio, eu vou ficar no palácio descansando, vou mandar Joabe com o exército para guerrear. Só que alguém diz assim: mente vazia é a oficina de Satanás, né? Eu digo até assim: pessoa desocupada está se candidatando a ser manipulado por Satanás. Porque o Davi, depois do almoço, se levantou e quando olhou pela janela, viu uma mulher muito bonita tomando banho. Agora vamos ver o que ele diz aí. 11:3. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Eteu? Aí eu pergunto aqui: Batseba era filha de quem? Eliã. O nome do pai dela era Eliã. Aí nós vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo 23, onde fala dos 37 valentes de Davi. Na verdade, a palavra valente é porque a gente aprendeu assim, mas o original significa heróis. Gibor é a palavra hebraica, heróis, os 37 heróis. Aí ele começa a dizer quem são os heróis, né?
Aí quando chega no verso 34, ele diz assim: um dos heróis era Elifelete, filho de Asbai, filho de um Maacatita. Agora veja, o outro herói era Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Irmãos, como a Bíblia é um quebra-cabeça, né? Olha só, então descobrimos aqui que Batseba era filha de Eliã, e que Eliã era filho de Aitofel, Gilonita, morava em Giló. Aí nós começamos a descobrir por que o Aitofel se matou. Porque quando Davi se envolveu com Batseba, que era neta de Aitofel, o Davi mandou matar o marido de Batseba, Urias. Então o Davi destruiu a família de Batseba. E Davi não sabia que o conselheiro dele, Aitofel, era o avô da moça. E o Aitofel também não falou nada. Dedução nossa, a partir daquele momento, Aitofel passou a odiar Davi. E Davi não sabia que ao lado dele tinha uma pessoa que o odiava, porque o mal que ele tinha feito à neta dele. Aí eu pergunto: você conhece os sentimentos da pessoa que está do seu lado? A pessoa que vive com você? Talvez não conheça, né? Seria bom conhecer. Porque pode ser uma pessoa que lhe odeie, pode ser uma pessoa que deseja o seu mal, mas você não sabe. Só Deus sabe e pode revelar. Então, e o Davi foi convivendo com Aitofel. Quantas vezes Davi pediu conselho a Aitofel e Aitofel deu os conselhos. Mas só que o Aitofel estava só esperando a oportunidade para se vingar de Davi. Ele tinha amargura no seu coração, por isso que a Bíblia diz que a amargura no coração é veneno. E aí quando chegou essa oportunidade, quando Absalão, filho de Davi, se rebelou contra o pai para tomar o reino, usurpar o reino, era a oportunidade que Aitofel estava esperando. E aí ele se uniu com Absalão. Ele disse: agora eu vou me vingar de Davi, agora chegou a hora. E veja que o conselho que ele deu foi só conselho sinistro, né? Primeiro conselho foi para que Absalão desmoralizasse Davi ao se deitar publicamente debaixo de uma tenda com as 10 concubinas que Davi tinha, que havia deixado para administrar a casa. Esse foi o primeiro conselho que ele deu. Imagine o ódio que ele tinha de Davi. E o segundo conselho, ele nem disse para o Absalão ir. Ele disse assim: me deixa eu escolher 12 mil homens, que eu vou atrás de Davi agora. Eu vou espantar o povo, matarei só o rei. Então a vingança que Aitofel tinha acalentado no seu coração durante tanto tempo, agora ele podia realizar. Só que ele não contava com a interferência de Deus, com a intervenção de Deus, com a oração de Davi. E mesmo Davi tendo pecado, mas Deus gostava de Davi. Homem segundo o coração de Deus. Deus se agradava de Davi, sabe por quê, irmão? Porque Davi nunca praticou idolatria. O pecado que Deus mais abominava no Antigo Testamento, pelo menos, era idolatria. O pecado que Davi cometeu não foi idolatria. Então, mesmo Davi tendo pecado, ainda era uma pessoa que Deus gostava. E aí Deus interviu e não permitiu que Aitofel consumasse a sua vingança contra Davi. Então quando Davi viu, quando Absalão, meu Deus, é tanto nome hebraico, Aitofel viu frustrado o seu desejo de vingança contra Davi, ele cometeu suicídio. Frustração. Aí nós podemos pensar assim: peraí, o motivo por que Aitofel cometeu suicídio por enforcamento é que ele não conseguiu consumar a sua vingança contra Davi. Você está pensando em se vingar de alguém? E de alguém que você sabe que você não vai poder se vingar? Então peça a Deus para tirar esse sentimento do seu coração. Não vale a pena se matar, porque você deseja se vingar de alguém que você não vai conseguir. Mas a pergunta que eu quero responder é o seguinte: um suicida pode ser salvo? Um suicida pode entrar no reino de Deus? É perigoso um cristão se matar? Lembrando das palavras de Agostinho, irmãos, aí Agostinho diz assim: não tem nenhum lugar da Bíblia Deus autorizando
qualquer pessoa se matar. Ele diz assim: Deus mandou Abraão matar o seu filho, e Abraão foi, e não era pecado porque foi Deus que mandou. Mas quando chegou na hora, Deus não deixou. Deus mandou os judeus, os israelitas, sob o comando de Josué, matar, exterminar o povo cananeu. Não era pecado porque foi Deus que mandou. Agora, em nenhum lugar da Bíblia Deus autorizou um ser humano tirar a própria vida. Eu nem pensava nisso, mas agora lendo o Agostinho eu estou refletindo sobre isso. Então eu digo para você, eu espero pregar mais 2 mensagens sobre esse assunto em outros textos, para ficar aí ficando claro, né? E aí eu quero ir lá para Apocalipse, capítulo 21. Olha só, 21:8. Ele diz assim: a Nova Jerusalém, né? A cidade. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, essa palavra tímido pode ser traduzida por covardes também. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas. Olha aí, irmãos, homicidas. Não tem nenhum lugar da Bíblia assim, suicidas, mas tem homicidas. Só que eu pergunto a você: homicida e suicida é a mesma coisa? É. Porque você pode matar. Aliás, tem até um ditado que eu espero não ofender ninguém, mas eu li em algum livro, não sei nem se é verdade, mas o autor disse assim: quando um japonês fica com raiva, ele se mata. E quando um árabe fica com raiva, mata outra pessoa. Mostrando a diferença cultural dos povos, né? Eu não sei se isso é verdade, mas matar outra pessoa ou matar você mesmo é a mesma coisa. Porque quando Agostinho diz assim, o mandamento do decálogo é: não matarás. Não diz assim, não matarás o teu próximo, mas diz não matarás. Quando ele diz não matarás, pode significar que você não é para matar outra pessoa, nem você mesmo. Você não tem direito de matar você mesmo. A vida não é sua. Agora, eu falei aí, né? Apocalipse 21:8. Aí diz aqui, eu falei sobre os feiticeiros, os homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora da cidade santa os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, novamente os homicidas, pode ser suicidas também, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Agora, irmãos, eu ainda quero mostrar lá nos Salmos. Salmo 24. Olha só. Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. No hebraico de Jeová é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu pergunto a você: você habita no mundo chamado terra? Habita. Então você pertence a quem? A Deus. Aqui é o erro do pessoal, olha. A terra tem dono, os seres humanos têm dono. E aí diz assim, agora sabe que tem a questão, meu. Deus tem representantes na terra para fazer o que só Ele pode fazer. E na área espiritual é a igreja, na área social é o Estado. O Estado, como preposto de Deus, pode aplicar a pena de morte porque ele é preposto de Deus. Deus age por meio dele. Isso está em Romanos, capítulo 11 e 12. Não vou nem olhar lá. Mas só quero chamar a atenção aqui, olha. Do Senhor é a terra. Deus é o dono do planeta Terra. O planeta Terra tem dono, é Deus. E os que nele habitam, quem habita na terra? Você tem dono. E aí, o ser humano geralmente não reflete disso, né?
Então você não pode dispor da sua vida, porque ela não lhe pertence, pertence a Deus. Agora, Salmo 115. Agora eu estou nos Salmos, né? Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, ou de Jeová, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Deus deu a terra, só que é o seguinte, Deus deu a terra aos filhos dos homens, não foi com o título de propriedade definitivo, não. Eles são, como é o nome daquela parábola que Jesus contou no Novo Testamento? Que arrendatários, né? Deus deu a terra para os filhos dos homens como arrendatários, uma posse temporária, mas a propriedade é dele, ele continua sendo dono. Ele deu para os homens legalmente morarem na terra, mas a terra é dele. E finalmente, irmãos, o Salmo 118, verso 18. Olha só o que Davi diz. Salmo 118, verso 18. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Olha o que o salmista está dizendo aí. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Significa que a morte é o pior estado. Você pode sofrer, está sofrendo, vai sofrer, mas morrer é pior, porque enquanto a vida há esperança. Deus pode livrar, como livrou Jó do sofrimento, né? Então, eu quero deixar já essa introdutória palavra, no sentido que os irmãos não tenham mais dúvida, irmão. Eu nunca parei para refletir muito sobre isso, mas agora eu estou estudando isso. Ninguém tem direito de cometer suicídio. Eu não sei se a pessoa que comete suicídio vai para o inferno, mas eu não me arriscaria nisso. É mais fácil, né? A pessoa fugir por meio do suicídio de algumas situações vergonhosas, constrangedoras, humilhantes, dolorosas. É mais fácil fugir por meio do suicídio. Mas não vale a pena arriscar sair para o inferno, porque lá vai ser pior. Então, para não alongar mais, hoje eu vou deixar essa palavra para os irmãos refletirem nisso, né? E se prepare para sofrer, se for necessário, debaixo da vontade de Deus, mas não se mate. Vamos ficar em pé?